All right. Good afternoon, the after lunch crowd. Boa tarde pro pessoal que tá depois do almoço. Well, a few years ago, was in Ethiopia having coffee with my friend Missiker. Alguns anos atrás, eu estava na Etiópia tomando um café com a minha amiga Missiker. And Missiker, we're having coffee, and all of a sudden she looks at me, she turns to me and says, Ashley, we need to talk. E a gente estava tomando um café e do nada ela virou e ela olhou para mim e ela falou, Ashley, a gente precisa conversar. Now, I don't know about you, but when somebody starts a conversation off that way, I'm like, this isn't gonna be great. Eu não sei vocês, mas quando alguém começa uma conversa assim, eu já fico meio com medo, isso não vai ser muito bom. And so I say to her, okay, Missiker, what's up? What's going on? Então eu olhei para ela e falei, tá bom, Missiker, tudo bem, o que vai acontecer? O que foi? And her eyes fill with tears and she says, I'm sorry, I didn't know. E os olhos dela se encheram de lágrimas e ela falou, me desculpa, eu não sabia. Now, I have no idea what we're talking about in this moment, so I'm very confused. E nesse momento eu ainda não tinha a menor ideia do que a gente estava falando, então eu estava bem confusa. So I say more. Então eu falei, me fala mais. And Missiker says, on September 11th, 2001, E a Missiker falou, no 11 de setembro de 2001, I was one of the people in the streets celebrating about what happened in your country. eu fui uma das pessoas na rua celebrando o que tinha acontecido no seu país. Now, just a side note, September 11th, 2001, there was a terrorist attack on my country. Então só uma observação aqui, no 11 de setembro de 2001 teve um ataque terrorista no meu país. I was 17 years old, a senior in high school. Eu tinha 17 anos, eu estava no meu último ano do ensino médio. I remember where I was, I remember what I thought, I remember how I felt. Eu lembro de onde eu estava, eu lembro do que eu pensei e eu lembro de como eu me senti. It was a really formative thing to happen to a teenager. Foi uma experiência muito formativa para acontecer com um adolescente. I had no concept that there were people in the world who hated my country. Eu não tinha a menor ideia de que tinham pessoas no mundo que odiavam o meu país. So in this conversation with Missiker, when she says, I was in the streets celebrating what happened, it felt like the air was sucked out of the room and I had absolutely no words. Então, nessa conversa com a Missiker, quando ela falou que ela era uma das pessoas que estava celebrando nas ruas o que tinha acontecido, parecia que todo o ar tinha sido sugado daquela sala. So my eyes fill with tears, her eyes fill with tears, and we're just staring at each other. Então, os meus olhos se encheram de lágrimas, os olhos dela se encheram de lágrimas e a gente só ficou se olhando. Now, I don't know about you, but I never imagined in my whole life that I would ever be in this conversation. E eu não sei você, mas eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu estaria naquele tipo de conversa. So when I can get some breath in my lungs, I say to her, tell me more. What do you mean? Então, quando eu recuperei o ar e eu consegui falar para ela, eu falei, olha, me conta mais, o que você quis dizer com isso? And by the way, I have Missiker's permission to tell this story. E só para constar, eu tenho a permissão da Missiker para contar essa história. And Missiker tells me that she grew up devout Muslim. E a Missiker me conta que ela cresceu e ela foi crescendo como uma muçulmana devota. And she told me that her hero in life, who she aspired to be like, was Osama bin Laden. E ela me contou que o herói dela na vida, a pessoa quem ela queria ser como essa pessoa, era o Osama Bin Laden. She told me she had his picture on her notebooks in school, she had his picture on her wall at home, and everybody knew that was what her goal in life was, to be a suicide bomber. Ela tinha a foto dele no caderno da escola, colado no armário da escola, e todas as pessoas sabiam que a missão da vida dela era ser como o Osama Bin Laden. So in my head, I'm like, okay, at 17 years old, I have like posters of Michael Jordan on my wall, and she has posters of Osama bin Laden. We have lived very different lives. Então eu comecei a pensar, eu com 17 anos tinha cartazes do Michael Jordan no meu armário e ela tinha cartaz do Osama Bin Laden. A gente viveu vidas completamente diferentes. She said that when she would go to school, her teachers would tell her, Missiker, this is too much. This is too much. You have to calm down. E ela fala que quando ela ia para a escola, as próprias professoras delas falavam, Missiker, isso tá demais, você precisa acalmar, isso é demais.
But one thing you need to know about Missachar is she is stubborn in all of the best ways, and she is a determined person. Mas uma coisa que vocês precisam saber sobre a Missachar é que ela é muito teimosa, mas também muito determinada em todas as melhores formas. She then continues that her brother Murad got sponsored by a family across the world through a sponsorship program. E aí ela me contou que o irmão dela, Murad, foi apoiado por uma família financeiramente do outro lado do mundo. So every week he would go to the local church in that village in Ethiopia to get groceries and things for the family. Então toda semana ele ia para a igreja local, na vilinha que eles moravam na Etiópia, para receber compras de mercado e comida e coisas que ele recebia daquela família. And when he would pick up the groceries and the supplies, they would be reading the word of God out loud to the children. E quando ele ia na igreja buscar as compras e as coisas que ele recebia, as pessoas estavam lendo a palavra de Deus em voz alta para as crianças. And Missachar's brother, after hearing stories over a period of time, started to begin to believe them. E depois de um tempo que o irmão dela ficou ouvindo as histórias da palavra de Deus, ao longo de algum tempo, ele começou a acreditar nessas histórias. He gave his life to Christ, becomes a believer, the first believer in his family. Ele se converteu, ele entregou a vida dele para Cristo e ele se tornou o primeiro cristão da família dele. There are 7 kids in Missachar's family, and he is the only boy. 6 girls, and he's the only boy. So the family did not disown him. Tinha 7 crianças na família da Missachar, 6 meninas e um único menino. Então ele se converteu, mas a família não excluiu ele da família deles. So her brother would come home from the church, and he had been given a Bible, and he started then reading the word of God out loud in his home. Então o irmão dela vinha para casa e ele tinha recebido uma Bíblia de presente. E ele começou a ler a palavra de Deus em voz alta na casa deles. And Missachar told me she wouldn't even want to be in the room where he was, so she would go behind the curtain and hide from him because she didn't want to hear what he had to say. E a Missachar contou que ela não gostava nem de estar na mesma sala que ele quando ele fazia isso. Então ela se escondia atrás das cortinas porque ela não queria estar nem perto quando ele estava lendo a palavra de Deus. She even told me she started dreaming of killing her brother. Ela até contou para mim que ela começou a sonhar com matar o irmão dela. While all of this is happening, that local church, that body of believers would show up for Missachar's family. Not to tell them what to believe, but to have coffee with them, which was a huge, amazing experience in Ethiopian culture. E enquanto tudo isso estava acontecendo, as pessoas daquela igreja local, elas estavam presentes na casa, na família da Missachar. Eles iam para lá não para pregar para eles, mas para simplesmente sentar e tomar um café, que era uma coisa culturalmente muito importante para eles. Missachar would hide in that back room every time they showed up because she didn't even want to be in the presence of these Christians. E toda vez que eles iam lá, a Missachar se escondia no quarto dos fundos, porque ela não queria nem estar na mesma sala, na presença desses cristãos. After a period of time, Missachar said that she suddenly had a thought that she knows didn't come from her. E depois de algum tempo, a Missachar falou que ela teve um pensamento que ela sabe que não veio dela. She said she thought, why are these Christians so full of love and all I think about is hate? Ela pensou, por que esses cristãos estão tão cheios de amor quando tudo que eu consigo pensar é em ódio? It reminded me a lot of something that Jesus said. E isso me lembrou muito de uma coisa que Jesus falou. When Jesus said, they will know you are my disciples. Quando Jesus falou que eles saberão que vocês são meus discípulos, They will know you are my disciples by the way you love each other. eles saberão que vocês são meus discípulos por causa da forma que vocês amam uns aos outros. I had heard my whole life, love others. Eu ouvi a minha vida inteira, ame o próximo. But in this very moment, I felt like God showed me love works. Mas nesse momento, eu senti que Deus me mostrou que o amor funciona. Love works. O amor funciona. Love works. O amor funciona. It's why Jesus said it was the most important thing.
E foi por isso que Jesus falou que era a coisa mais importante. And for some reason, we as the church love to make it complicated. E por algum motivo, a gente como igreja, a gente adora complicar as coisas. But love works. Mas o amor funciona. And when we return to that, God moves. E quando a gente volta para isso, Deus se movimenta. Fast forward in Miss Kerr's story, right? In that moment, she has that thought. She walks out from behind the curtain for the first time and faces that group of Christians. E voltando para a história da Massacre, ela tem esse pensamento pela primeira vez na vida dela, e ela saiu de trás da cortina e se aproximou desses cristãos. In that exact moment, Miss Kerr gives her life to Christ. E naquele exato momento, a Massacre entregou a vida dela a Cristo. They change her name to Massacre, which means witness. Eles mudaram o nome dela para Massacre, que significa testemunha. They prophesied over her that her story would encourage Christians around the world. Eles profetizaram sobre a vida dela que a história dela iria encorajar cristãos ao redor do mundo inteiro. That love works. Que o amor funciona. Miss Kerr is one of the most passionate followers of Jesus I've ever known. A Massacre é uma dos seguidores de Cristo mais apaixonadas que eu conheço. She's the worship leader in her church. Ela é líder de louvor na igreja dela. And she's rescuing girls out of prostitution in Ethiopia and helping rehabilitate them to give them a better life. E ela está ajudando a resgatar mulheres da prostituição na Etiópia e ajudar essas mulheres a entregarem a vida delas a Cristo, restaurar a vida delas. And if love is powerful enough to reach somebody with Miss Kerr's story, E se o amor é poderoso o suficiente para chegar em alguém com a história da Massacre, then love will work to reach the people you can't stand. então o amor vai funcionar para chegar nas pessoas que você não suporta. Love works when we serve the next generation. O amor funciona quando a gente serve as próximas gerações. Love works when we try to work with the coworker we can't stand. O amor funciona quando a gente tem que trabalhar com aquele colega de trabalho que a gente não suporta. Let me tell you why this matters. E deixa eu te falar por que isso importa. If we as the church don't get this right, Se nós como igreja não acertarmos isso, what hangs in the balance is the faith of the next generation. o que está em jogo é a fé da próxima geração. The next generation who will bring Christianity into the next century. A próxima geração que vai levar o cristianismo à próxima geração. The generation where when we hand the keys of leadership off, we have not equipped them to make it better. A próxima geração que quando a gente entregar as chaves da liderança para eles, a gente não preparou eles para fazer com que a geração seja melhor. Research globally keeps saying this is the most connected generation who's observing the adults ahead of them, the generations ahead of them, more divided than ever. As pesquisas mostram que essa geração é a geração mais conectada que está observando as gerações anteriores a eles mais divididos do que nunca. So what would it look like for us to allow love to reign? Então, como que seria se a gente deixasse que o amor reinasse? For us to be louder about what we agree on than what we disagree on. Para a gente falar mais alto sobre as coisas que nos unem do que as coisas que a gente discorda um dos outros. I don't know about you, but when I scroll my social media feed, I just keep wondering, where is the church, capital C? E quando eu não sei vocês, mas quando eu fico olhando minhas mídias sociais, eu fico me perguntando onde está a igreja, com I maiúsculo. Have we forgotten that love works? Será que a gente se esqueceu que o amor funciona? From the smallest things to the biggest things. Das menores coisas até as maiores coisas. You know, I was really looking forward to coming to Brazil because I'm a little bit of a science and weather nerd. Sabe, eu estava muito ansiosa para vir para o Brasil porque eu sou um pouco nerd quando se trata do tempo e de ciência. And you probably already know this, but I'm so excited about this that I have to tell you. E talvez vocês já saibam isso, mas eu tô tão animada sobre isso que eu descobri que eu preciso contar para vocês. But every year around this time, trillions of tons of sand from the Sahara Desert Todo ano, mais ou menos nessa época, muita toneladas de areia do deserto do Saara blows over the Atlantic Ocean
São areia soprada através do Oceano Atlântico. which I don't even understand how that happens. E eu não faço ideia de como isso acontece. But there's trillions and tons of it. Mas tem muita areia. And it blows over. And the good thing about this Saharan dust cloud E essa areia sopra em cima do Atlântico. E a coisa boa sobre essa nuvem de areia is it keeps any hurricanes calm in the Atlantic basin. So it's kind of quiet while the Saharan dust cloud is moving over the water. é que essa nuvem de areia faz com que os furacões se acalmem. Então, nessa época, no Atlântico é um pouco mais tranquilo. It also gives incredible sunrises and sunsets. Aí, também faz com que os nasceres e os pôres do sol sejam maravilhosos. Okay, but that's not the point of the story. Mas não é esse ponto. It's also annoying because I don't know about you, but when there's a lot of dust in the air, my eyes water, my throat is dry. I feel like my asthma, I can't breathe. Mas também é muito irritante, porque eu não sei vocês, mas quando tem muito pó e areia no ar, eu sinto que meus olhos se enchem de lágrimas, eu não consigo respirar direito, minha asma fica ruim. But here's what's so awesome about the God we serve. Mas olha o que é tão incrível sobre o Deus que a gente serve. Is the sand from the driest place on earth É a areia do lugar mais seco no mundo. is what fertilizes the Amazon rainforest. Essa areia é o que fertiliza a floresta amazônica. And I'm like, oh my gosh, it's happening like this week, and I'm gonna be in the country where 60% of the Amazon rainforest is. E eu falei, meu Deus, isso está acontecendo agora e eu vou estar no país onde 60% da floresta amazônica está localizada. I told you I'm a nerd. Eu falei que eu sou nerd. But this isn't like a weather phenomenon or like a climate issue. Isn't it just so like God? Mas isso não é um fenômeno da natureza ou um problema climático, isso é uma coisa de Deus. To make two seemingly opposite things depend on each other. Fazer duas coisas completamente opostas dependerem uma da outra. It's by design. Foi feito assim. And what if the church E se a igreja was the phosphorus that is in the dust fosse o fosfato que está no pó, that fertilizes the lives of the people we interact with? que fertiliza a vida das pessoas com quem nós interagimos? Love works. O amor funciona. And as we talk about what we want for the next generation, E quando nós falamos sobre o que a gente quer para a próxima geração, what I want to model for them o que eu quero e como eu quero modelar para eles, is a love so abundant, é um amor tão abundante, so full, tão cheio, a love so loud, um amor tão alto, max volume kind of loud, no volume máximo, that they can't help but get involved with the church. que eles não conseguem fazer nada que não seja se envolver com essa igreja. We carry the most important message on the entire planet. Nós carregamos a mensagem mais importante no planeta. May we be the dust that carries the very nutrient Que nós sejamos o pó que carrega o nutriente exato to help someone else find life, para ajudar outra pessoa a encontrar a vida. life to the full, Vida ao máximo. because love works. Porque o amor funciona. Amen. Amém.